40. Ele fala o seguinte: determine a direção e o sentido das forças magnéticas e elétricas que atuam em um elétron movendo-se em campos diferentes, de acordo com os seguintes esquemas. O primeiro esquema A, né? Ele fala que eu tenho um campo magnético B, eu tenho uma partícula negativa, né? Ela se move nesse sentido aqui. Ele quer saber, meninos, a direção e o sentido das forças magnéticas e elétricas. Vamos relembrar o detalhe seguinte. Regra número 1. Só existe força magnética se eu tiver campo magnético. Parece uma coisa óbvia, mas lembrem disso, tá bom? Regra número 2. Só existe força elétrica se eu tiver campo elétrico, que é o chamado E. Alguma dúvida? Existe, só para curiosidade aqui, existe força, campo elétrico aqui? O E? Não, só existe campo magnético. Portanto, quanto que vale a força magnética nessa questão, nesse caso específico aqui? Quanto que vale a força elétrica aqui, pessoal? Quanto que vale a força elétrica aqui? Vale quanto? Vale 0, porque não tem um campo elétrico. Alguma dúvida? Olha para cá, para com isso. Olha para cá. Agora, quanto que vale a força magnética? O sentido e o vetor da força magnética. Isso vai dar um pouco de trabalho. Vamos dar uma olhada aqui na nossa super câmera. Olha só, esse caso aqui vai ficar da seguinte forma. Tá aqui. Para cá eu tenho o campo magnético B. E para cá eu tenho a velocidade. Vamos lá, fazendo aqui. Campo magnético está para onde? Está para lá. Tudo bem? Alguma dúvida aqui? Campo magnético está indo para lá. Velocidade é para onde? Para esse lado aqui. Para onde estaria a força magnética? Para cima, subindo, né? O problema é que isso só é verdade se a carga for o quê? Positiva. Essa carga é o quê? Negativa. Então a força magnética, em vez de estar saindo, ela está o quê? Como é que a gente representa entrando? A gente fala X, escreve força magnética assim. Isso significa que a força magnética perpendicular ao plano está entrando. Você entendeu o que eu escrevi aqui, Vitória? Agora que nós já decidimos isso, fica fácil terminar. Então aqui tem o quê? Eu tenho força magnética entrando. Bora calcular quanto que ela vale? Não, na verdade não, é só para representar. Letra B. Letra B é mais chique, né? Você tem para cá campo magnético. Você tem para cá campo magnético. Para cá. Você tem uma partícula negativa, ela se move nesse sentido com velocidade v. Henrique, vai dar tempo de essa bonita. Vamos lá. Então, continuando aqui, se não me interromperem, sim. Continuando aqui. Agora, esse aqui é o caso B que a gente está falando aqui. Então, o que acontece aqui? Senhores, vamos lá. Aprendendo lá. Isso aqui é força magnética, está indo para esse sentido aqui. A velocidade, esquisita, né? A velocidade está numa direção completamente esquisita, né? Porque a gente aprendeu que campo magnético e velocidade tem que ser o quê? Tem que ser 90 graus, perpendicular. Isso é perpendicular? Tem força? Me responde você. Acabei de ensinar a regra. Se eu tiver campo magnético, eu tenho velocidade aqui. E para que exista força magnética, esse ângulo tem que ser quanto? 90 graus. Esse ângulo é 90 graus, esse ângulo é 180 graus. Portanto, existe força magnética aqui? Não. Nesse caso não existe força magnética. Então nós dizemos que a força magnética é igual a 0. Existe força elétrica aqui? Só existe força elétrica quando eu tenho um campo elétrico. Existe campo elétrico aqui? Não. Portanto, vale quanto? 0. Caso C agora. O que foi, rapaz? Eu tô falando que você tá falando. Desculpa, eu não estou entendendo o que você está falando. Vamos lá, aqui, ó. Silêncio. Vamos lá, isso aqui está fácil. Em primeiro lugar, quanto que vale, a gente está falando aqui, quanto que vale a força, existe força magnética aqui nesse caso aqui? Não. Porque não tem campo magnético. Então, força magnética vale quanto? 0. Quanto que vale a força elétrica? Anotem isso que eu vou falar. A força elétrica, ela segue o sentido do campo elétrico. Se
se a carga for positiva. Como a carga é negativa, qual vai ser o sentido da força elétrica? No sentido contrário ao do campo, ao do campo elétrico. Que no caso aqui é para cá, vai ficar como? Henrique, não existe regra na mão direita, mão esquerda, no caso de campos magnéticos? Não, não existe. Ficou claro aqui a ideia? Só um minuto, por favor. Já vou falar. O último agora, ponto D vai ficar como? Tu vai ler isso aqui ainda? E aqui o campo magnético, campo elétrico é o que nós temos aqui. Carga negativa. E aqui eu tenho velocidade V, está entrando. Beleza, aqui. Bora lá. Nos dois casos eu tenho, nesse problema, nos dois casos eu tenho, obviamente eu tenho campo magnético, e tem força magnética e tenho força elétrica. Como é que a gente vai fazer aqui? Desse jeito. Aqui vai ficar como? Em primeiro lugar, força magnética. Força magnética está indo para onde? Para lá. A velocidade está indo para onde? Está entrando, olha, tá vendo? Interessante, está entrando a velocidade. Como é que a gente representa aqui, olha? Assim, olha, tá vendo? Entrando, entrando. Então a força magnética deveria ir para onde? Para baixo, não é verdade? Mas só se a carga fosse o quê? Positivo. Essa carga é o quê? Negativo. Então onde é que está a força magnética? Para cima, força magnética, tá bom? Não chora. Agora, a força magnética está indo para onde? Para cima. Deixa eu colocar aqui. Força magnética. Força elétrica. A força elétrica normalmente segue o quê? Segue o sentido do campo elétrico. Mas só que a carga é o quê? Negativo. Então está indo também para força elétrica. Terminamos essa parte. Senhores, Então a força é só aplicação. é força elétrica mais força magnética. Exatamente. Moleza, na verdade? Sim. Vamos para os próximos casos.